Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Uma boa quinta-feira a todos. Vamos lá, vamos começar. Bom dia, bom dia. Hoje é o dia do Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. A paz do Senhor. Bom dia. Vamos lá, vamos começar? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 5. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus. Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsaida. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes dos judeus disseram a ele: Hoje é sábado, a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que fez isso por você? Mas ele não sabia quem tinha sido, porque Jesus havia ido embora, por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, agora você está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes dos judeus o que havia sido dito por Jesus. Então, eles começaram a perseguir Jesus porque havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a ele: O meu pai trabalha até agora, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes dos judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer o sábado, ele afirmava que Deus era o próprio Pai, fazendo assim igual a Deus. Autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada da sua própria conta, pois se ele faz, ele só faz o que o Pai fazer. Tudo que o pai fizer, o filho faz também, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele está fazendo. E vai mostrar a ele coisas maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados, porque assim como o pai ressuscita dos mortos e lhe dá vida, assim também o filho dá a vida que ele quer. O pai não julga ninguém, mas dê ao filho que ele quer. O pai não julga ninguém, e ele tem todo o poder para julgar, a fim de que todos os respeitem o filho, assim também respeitem o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai que os enviou. Eu afirmo a você que isso é verdade.
Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será julgado, mas passará da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que se isso é verdade, vem a hora, já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também o Filho é a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, sairão das suas sepulturas, e aqueles que fizeram bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e serem condenados. Testemunho a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles e disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer da minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então porque o que eu digo não tem valor, mas existe outro que testemunha ao meu favor. E eu sei que ele é o que diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João. O testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso de ninguém que dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegravam com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho ao meu favor, e ainda mais forte do que o de João. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim, prova que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou testemunha ao meu favor. Vocês nunca ouvirão a voz dele e não viram o seu rosto. As palavras dele estão no coração de vocês, porque vocês não creram naquele que enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas? Por que pensam que vão encontrar nele a vida eterna? E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor, mas vocês não querem vir para mim e ter a vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não recebem. Quando alguém vem com sua própria autoridade, e esse sim vocês recebem. Quando vocês podem crer e aceitam ser elogiados pelos outros, não terão que conseguir elogios somente do filho que o filho pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele a quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas vocês não acreditam que ele escreveu. Como vão acreditar no que eu digo? O texto de João 5 começa falando de uma cura, a cura de um paralítico. Era um paralítico que estava há 38 anos na beira do tanque de Betsaida. 38 anos, gente. Há quanto tempo você espera o milagre que você quer? Um tempo desses atrás, acho que há um ano, eu fui sentar. Quando eu li esse texto, eu fui sentar e pensar no sonho mais antigo. Há quanto tempo tem que eu sonho? E eu descobri que tem mais ou menos mais de 20 anos. O meu sonho mais antigo tem mais de 20 anos. O meu desejo mais antigo está lá, guardadinho, há 20 anos esperando um milagre. E aqui as pessoas que estavam doentes iam para a beira daquele tanque e uma vez por ano vinha um anjo. E aquela pessoa que conseguia entrar no tanque, se tivesse alguém para jogar ela no tanque, se tivesse ajuda, ela seria curada. O problema é que a gente nunca sabia quando o anjo vinha. Então, um homem estava ali e ele estava esperando. E por mais que ele ficasse na beira do tanque, sempre chegavam novos doentes, sempre chegavam pessoas que precisavam
E aquelas pessoas talvez tinham ajuda ou conseguiam andar, ou conseguiam ir até o tanque. Então elas eram as privilegiadas. E Jesus viu aquilo e viu aquele homem. Um único homem. Tinha tanto doente ali para Jesus curar. Ele chega no homem que não ia ter cura. Não ia. Simples assim. O homem não iria ter cura. Ele já estava 38 anos ali. Ele era paralítico. Responde para mim. Qual a chance dele ser naturalmente curado entrando lá quando o anjo viesse? Mínima chance. A chance dele era, se fosse de madrugada, talvez, ficar exatamente na beirinha do tanque, chegar o anjo e ele pular. Mas e a quantidade de doente que tinha ali para ser curada? Mas ele estava ali, há 38 anos. E esse texto mostra claramente a sala de espera de Deus. Na sala de espera de Deus, não importa se você acabou de chegar ou se você está ali há 38 anos. Quando Jesus nota e repara a sua presença, gente, quando Jesus te repara, quando Jesus nota você, você pode ser, talvez, na linha natural das coisas, o último da fila. Mas se Cristo olhar para você, pronto, acabou. Fim. Acabou. Porque quando Cristo olha para nós, a gente, passa na frente. Acontece. O que fez aquele homem chamar a atenção de Jesus? Quantos doentes tinham ali? Quantas pessoas tinham ali esperando o milagre? Quantas pessoas bem mais apropriadas que ele estava ali para poder ser curado? Pessoas que estavam com outras pessoas para ajudar, pessoas que iam até ali. Quanta gente, era muita gente. E por que Jesus escolheu aquele ali? Porque Jesus pega a pessoa mais inapropriada. Jesus pega alguém que nem era para ser. Sabe alguém que não era para ser? Tipo eu, tipo você. Não era para ter um milagre. Não era para ter restauração. Não era para ter a cura. E ele chega e vira para ele: você quer ser curado? Porque a pergunta que Jesus faz no versículo 6, parte B é: oi, você quer ser curado? Aí ele: olha, deixa eu te falar, eu não tenho ninguém para me colocar naquele tanque quando a água se mexe. Toda vez que eu tento entrar, outro chega diante de mim. E Jesus disse: levanta, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, ele foi curado. Imagina se agora, com o desejo do meu coração e com o desejo do seu coração, Jesus fala para mim e para você: ei, pega a tua cama e anda. Ei, pega o teu milagre e vai agora. Daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, Jesus chega e fala: acabou, chega. Chega. Então ele saiu andando, e quando ele chega lá na sinagoga e ele vai falar com os sacerdotes, né? Porque ele recebeu uma cura, então ele deve ter ido levar uma oferta, sei lá, aqui não conta na história. Eles vieram perguntar: quem te curou? A gente te conhece, a gente sabe quem é você, nós sabemos que você era aquele que estava esperando o milagre. Sabe quando o teu milagre está exposto? Sabe quando a tua vergonha todo mundo vê? Todo mundo vê, sabe? Você tem um desejo, você tem um sonho, você tem uma dor. Todo mundo sabe qual é a tua dor. Ah, aquela ali, vamos seguir o baile. Aquela, coitada. Ah, Poliana? Ah, tá, vamos lá. Sabe quando todo mundo, coitadinha. Pois é, né? Tem que aceitar. Mas chegou Jesus. O que eles não sabem é que chegou Jesus. E quando Jesus chega, ele faz um milagre da noite para o dia, de uma hora para outra. E o que faz, o que move o coração de Cristo é a persistência em acreditar. Ele falava assim, imagina ele ali no tanque, na beira do tanque, ele falava: eu. Claro que não, mas eu vou ficar aqui.
O que moveu o coração de Cristo ali para poder mudar a história dele foi que ele ficou, ele permaneceu. Apesar dele saber que ele era inapropriado, ele sabia que as chances eram baixas. E ele fala assim para Jesus: mas eu não tenho quem me ajude ali, mas eu vou ficar. Sabe, quando a gente não tem ninguém pela gente, a gente fica. Olha, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Ainda que ninguém me ajude, talvez aconteça. Essa que sou eu e essa que é você. Nós somos ele. Sabe, ainda que não aconteça nada, eu vou ficar na tenda da presença. Porque se acontecer de Jesus passar, eu tenho que estar aqui. Você sabe qual é o ponto? O ponto do milagre é se expor aonde Jesus está. Quando vocês vão ver, e a gente vai conversar sobre essas pessoas que receberam algo de Jesus, elas estavam expostas ao milagre. Entende? Ficar longe de Cristo não vai funcionar. Não vai fazer com que as coisas aconteçam. A única chance e a única possibilidade de que o meu milagre, o seu milagre aconteça é se a gente estiver na tenda da presença. Entende? Vocês entenderam? Só dá para ficar aqui. Só dá para receber alguma coisa. Só se a gente estiver na frente de Jesus. Entende? Que não tem a menor possibilidade. Porque o nosso milagre é inapropriado. O nosso milagre é milagre. O nosso milagre não é a mão do homem que vai resolver. O que eu quero não tem jeito. Não é a mão do homem que vai resolver. Sabe por que eu estou continuamente na tenda da presença? Porque o que eu quero, ou Jesus resolve, ou não vai resolver. O desejo do meu coração para os homens já era. Eu posso ficar quantos anos? Eu tô com 34? Para 38 falta 4. Né? 48, 58, pronto, pegou, morreu, acabou. Mas existe uma hora em que o Espírito de Deus olha lá de cima. Gente, ele vê o meu coração, o seu coração, há tantos anos esperando na sala de espera de Deus. E aí do alto a gente é revestido de poder. E ninguém acredita que aconteceu, porque vai ser o próprio Deus quem vai nos dar. E aí quando Jesus encontra com ele no pátio, qual é a primeira coisa que ele fala? Vocês lembram? Eu vou relembrar. Ele fala assim: não peca mais. Olha que coisa séria. Ele poderia falar tanta coisa. Ele é curado, né? O que não seria apropriado acontece. Ele some, ele se depara com o próprio Cristo de novo. Ele olha o Cristo na frente dele. E o que Jesus diz para ele? Não peca mais. Ei, gente, meu Deus do céu, quando eu e vocês estamos na tenda da presença, aqui é lugar de conserto. Sabe, eu quero que vocês sejam revestidos de poder. Eu quero que o próprio Jesus entre aí no quarto de vocês. A gente precisa ter uma fé enlouquecida. São pontos e detalhes que a gente precisa se descortinar. Gasta esses próximos dias perguntando: Espírito de Deus, aonde eu estou errando? Quais são as minhas brechas? O que eu estou fazendo de errado? O que tem desagradado o meu espírito? O Evangelho fala sobre comportamento. O Evangelho fala sobre mudança de mente. Nossa, o que eu fiz da minha vida até agora me trouxe até aqui. O lugar que eu estou é desagradável. Eu vivo falando isso com Deus. Senhor Jesus, o que eu fiz da minha vida me trouxe até aqui. E o lugar que eu estou é desagradável. Não tem agrado. Eu sei que no mundo a gente vai ter aflição. Eu sei que existem coisas e circunstâncias. Mas eu quero te pedir, me ajuda a tirar brechas. Sabe, às vezes são detalhes. Às vezes são coisas que a gente acha que é bobo, mas não é. É um comportamento, é um pensamento.
Jesus lá na frente, ele vai falar que o que faz você pecar é o pensamento. São coisas que a gente faz e que a gente se comporta como se a gente não tivesse na sala de espera de Deus, que a gente tivesse querendo estar ali no deserto. E quem fica no deserto morre no deserto. A chance de você estar no deserto e não morrer do deserto é mínima. De uma geração inteira, falavam que era aproximadamente 2 milhões, 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de israelitas, eles morreram no deserto. Morreu, acabou, em terra. Sabe quando você vive e morre? Foi isso que aconteceu. É isso que você quer? É isso que você quer que aconteça? Eu vou viver e vou morrer? Não é isso que eu quero. Não é, eu tenho tanta coisa para viver ainda, eu tenho tanta coisa para acontecer. Eu preciso testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida. E quando Jesus mudar a tua história, quando Jesus entrar na tua casa, quando Jesus fazer com que a sua trajetória seja uma trajetória apropriada e digna de um filho de Deus, quando você começar a contar coisas que ninguém vai acreditar, eles só vão entender não, eles só vão ver porque aconteceu. Não, mas... Oi? É você? Não, não vai ser. Até aqui foi, mas daqui para frente não foi. Primeiro ponto, primeiro princípio, a primeira estratégia é você acreditar. É você crer, é você se expor ao milagre, porque só via Jesus quem cria. Todo mundo que eu vou contar para vocês nesse evangelho, todo mundo cria. Todo mundo cria. Não tinha um que não creu. Me conta agora, a gente está no João 5. Qual foi a história que eu contei pra você que tinha alguém que não cria? Ai, tem gente que fala assim pra mim, ai, parece que é tão difícil, parece que não vai acontecer. Beleza, não vai acontecer mesmo, fica no deserto. Ah, mas gente, eu creio todos os dias no meu. Ah, mas eu creio. Olha, o que eu quero é tão grande, é tão acima de mim, é tão superior ao que eu vivo, é tão além das minhas circunstâncias, mas eu acredito em Deus. Eu já acreditei tanto em Deus, que coisas malucas aconteceram comigo. E eu falo, foi Deus. Eu já contei alguns testemunhos para vocês. Eu vivo histórias que ninguém conta. Eu me assento em rodas que ninguém acredita. Olha pra mim. Sou um ponto no meio do Distrito Federal, um ponto perdido, que não era nem pra estar aqui. Oi, prazer, nasci, tô no lucro, sabe? Meu Deus, a gente também. Você tá falando que crê, mas você não pode crer agora. E na hora que acontecer alguma circunstância natural que seja inapropriada, você falar, eu não creio mais. Porque vocês acham que eu estou há mais de 20 anos esperando coisas e que eu não estou crendo? 24 horas por dia dos últimos 22 anos eu estou crendo. Eu estou crendo. Então Jesus disse a ele, seus pecados estão perdoados. Eu vou ler porque é tão forte. Ei, agora você está curado, tá bom? Ou teu milagre aconteceu. Aconteceu o teu milagre, Flor. Florzinha, Santa Anja do Senhor, aconteceu. Ó, você tá curado, não peca mais para não acontecer com você coisa ainda pior. Olha o que Jesus fala quando a gente recebe o milagre. Se prepara agora, se prepara como uma guerreira, um guerreiro. Você não pode pecar, porque senão acontece coisa pior. E ele saiu e disse, e então eles ficaram muito revoltados com Jesus. E no final disso tudo, e eu preciso correr com a história, Jesus fala os próximos passos, né, do texto, é Jesus contando qual era a autoridade dele, quem tinha enviado ele, que a gente precisava de crer que ele era o Filho de Deus. O próximo texto que eu li foi a autoridade do Filho de Deus. Relê de novo esse texto. Ele fala sobre a autoridade dele. Quem é ele? Quem é Jesus? Olha, eu tenho autoridade, porque foi o Pai que me enviou. Se você não acreditar em mim, como você vai acreditar no Pai? O problema é que vocês não vivem milagre porque vocês não acreditam. A questão de vocês não viverem é porque vocês não creem. Caramba, ele fala isso claramente nesse texto. É tão claro
Sabe por que talvez a tua vez não chegou? Porque talvez Jesus passou, Jesus viu, era o teu dia, tua hora e você não creu. Uau! Eu não vou me conformar. Se eu chegar no dia do Hebreus 9:27, que é o dia que eu vou me apresentar diante de Cristo, ele fala, olha, Poliana, no dia tal, do ano tal, eu passei ali e você não estava crendo. Você estava achando que o teu milagre não ia acontecer. Então eu fui. E você não viveu o que era para você viver. Você tá morta, mortinha da Silva Sauro e não viveu. Porque eu estava ali e você naquele dia. Ah, você creu 15 anos, mas eu passei no 15 anos e 3 dias. Ah, você creu 20 anos, mas eu passei com 20 anos e 3 meses. Ah, você creu 25 anos, mas eu passei no 26º ano. Eu ia mudar a sua história da noite pro dia, de uma hora para outra, e você não creu. Olha, esse evangelho tem que trazer tremor e tremor no seu coração e no meu coração. Quando eu ler o texto, quando eu ver isso aqui, eu tenho que crer. Não existe a menor possibilidade de você e eu sairmos daqui de hoje. Olha, primeiro perdão que a gente tem que pedir é por não crer. Eu nunca, depois que eu entendi as escrituras, eu nunca mais deixei de duvidar do poder de Deus. E eu não tô falando isso aqui de mentirinha, não. Quem me conhece no meu ao vivo, do dia a dia, sabe que eu sou assim. Imagina se Jesus aparece agora. Gente, quantas vezes eu sonhei, acordei e aconteceu? Quantas vezes veio um profeta e falou, vai acontecer e aconteceu? E ele termina o texto falando do testemunho de Jesus. Ai, meu Deus, o tempo está acelerado demais. Esse relógio está meu inimigo ultimamente. O que está acontecendo? Ah, não, vou ter que desligar. Mas, testemunho a favor de Jesus. Então, ele fala sobre o que o João Batista fazia, como ele era testemunho, e ele termina o texto falando sobre fé. Ele fala, eu não procuro ser elogiado por pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que vocês não amam com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai e vocês não me receberam. Ele já está começando a dizer que ele vai mandar o evangelho para Poliana, para você. Sabe que tem, olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Ele trouxe o evangelho pra gente porque eles não quiseram. Era sobre isso que ele tá falando aqui no final do texto. Eu não vou poder me alongar porque eu queria contar um testemunho para vocês. Eu já falei que esse relógio tá demais com a gente hoje. Gente, se não for para testemunhar, eu nem levanto da minha cama. Sabe, você tem que colocar isso na sua cabeça. Se não for para falar da misericórdia, da graça, da benevolência, do amor, não tem coincidência, não existe coincidência, né? Quando eu terminei a faculdade, eu tava muito sem dinheiro. Ai, meu Deus, como é que Deus mudou a minha sorte? Como que Deus faz isso comigo? Ele é muito fofo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu estava 2 anos e 7 meses já desempregada. Eu estava muito angustiada, porque, poxa, você termina a faculdade e você fica tanto tempo desempregada, né? Na verdade, desses 2 anos foi do meu último estágio, entende? Eu já estava tanto tempo sem trabalhar e eu lembro que uns amigos meus assumiram um órgão público aqui em Brasília. E eu virei para eles um dia e falei assim, nossa, eu quero muito trabalhar, me arruma um emprego. Aí ele falou, uai, Poliana, você não estuda para concurso? Eu falei, eu estudo, mas a pessoa pode estudar e trabalhar, não pode não? Todo mundo faz isso, por que eu não posso ser ele? Ah, então tá. E aí essa história ficou dormida. Um mês depois, minha mãe convidou um profeta para fazer um culto na minha casa. E eu tava ali quietinha, no meu canto. Porque eu contei para vocês que eu nunca deixei de crer. Olha, o peso de não crer é tão alto. Eu sempre tive tanto temor em não crer, porque eu sempre vi pessoas que eram para entrar e não entravam porque elas não criam, entende? E aí o peso e o temor de não crer era tão grande que eu sempre estava crente, mas eu estava quietinha. E aqui na minha casa é bem grande, tem um salão de festas no segundo andar da minha casa. E eu lembro que o salão de festas estava lotado
lotado de gente, porque esse profeta era assim, do reteté, sabe? E aí, a gente foi fazer um culto, eu lembro que minha mãe alugou cadeira e tava cheio o salão, devia ter bem umas 50 pessoas na minha casa, ou mais. E eu tava lá bem de boazinha, bem boazinha, sabe? E eu lembro que esse profeta chegou lá do meio do púlpito que fizeram pra ele, falaram assim, ei, quem é você? Aí mas gente, meu filho, no meio do culto, ele é, quem é você? Eu falei, eu sou eu, a Poliana, fim, não tem mais nada. Eu não tenho nada, eu sou só a Poliana. Poliana, Graziela, Abreu Damascena, fim. Ele, olha, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor. Deus vai te colocar em um lugar. Olha, antes que termine o ano de 2011, na tua mão direita, ele coloca um anel de honra. Na tua mão esquerda, ele coloca um anel de graça. Olha, nem era para ser, mas vai ser. O teu coração fez com que seria. Existe uma porta de emprego tão escancarada para você. E quem abriu essa porta foi a tua fé. Quando acreditar, você não vai acontecer. Quando acontecer, ninguém vai acreditar. Mas você vai saber que esta tarde Deus falou com você. Olha, gente. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Presta atenção qual é o teu lugar. Acima de você tem um, abaixo de você tem todo mundo. E é essa porta de emprego que Deus tem para você. E antes que termine este ano, você vai glorificar a presença de Cristo. Amém. Oxi, amém. Olha que inapropriado. Desempregada, ser recém-formada. Nem era para ser, mas vai ser. Eu tinha um mês que eu tinha pegado a minha OAB na mão, sabe? Na mão peleja, fazendo vaquinha para poder pegar a minha OAB na minha mão. Gente, olha de onde Deus me tirou e onde Deus colocou. Quem era eu na fila? Ninguém, mas eu estava no meio de uma fila enorme e aquela pessoinha no meio estava brilhando, porque a minha fé sempre brilhou. E aí Cristo me tirou do meio da multidão e me colocou para me assentar entre os príncipes. E ali, dali um mês, uma pessoa me liga. Oi, Poliana, bom dia. Bom dia. Então, você lembra que você tinha pedido um emprego? Eu falei, lembro. Ele, pois é, a gente conseguiu um para você. Eu, quê? Ele é. O que acontece? Tinha uma vaga para você ganhar um salário de R$ 2.000 e a gente achou que tava bom para você. Eu, uai, R$ 2.000, gente, para quem tá totalmente desempregado, eu lembro dessa conversa na hora. Eu, tá bom. Ele é, mas o partido tal pegou, porque era um emprego político. Aí depois de 15 dias, tem um mês que a gente tá tentando te nomear. Porque você falou que queria, a gente gosta tanto de você. Tem um mês que a gente quer te nomear. E aí a gente queria te dar esse emprego, que era mais ou menos 2.000, e o emprego tal pegou. O partido tal pegou. E aí, depois, a gente conseguiu um emprego que era para você ganhar R$ 3.500. E todo mundo aqui se reuniu e falou, a Poliana vai amar. Poxa, R$ 3.500, né? E aí, na hora de te nomear, o partido tal trocou teu nome e colocaram outra pessoa. Todo mundo aqui ficou desanimado. Olha, até as pessoas que não te conhecem já estavam com expectativas de você, de tanto que a gente falou quem você era. E aí, há 2 dias atrás, o governador criou uma diretoria. E essa diretoria não tinha condições da gente não colocar qualquer um. Sabe aqueles empregos políticos que você coloca qualquer um? O semi-analfabeto, para ele ganhar bem, dividir salário e nem ir trabalhar. Então não podia ser assim. Tinha uma diretoria que foi criada num dia. 2 dias depois tinha que nomear as pessoas e não podiam ser pessoas incompetentes. E eles pensaram, nossa, a Poliana deve ser uma pessoa apropriada. Ela é advogada, ela acabou de se formar. Vamos nomear ela? Vamos. Então eles tinham 1 hora para colocar meu nome no Diário Oficial, porque se dentro de 1 hora não colocasse, um outro partido ia pegar.
E eles falaram, meu Deus, já é a terceira vez que a gente nomeia essa menina. A gente tentou nomear ela para um cargo de 2.000, tentou nomear ela para um cargo de 3.500, não deu certo. Não vai dar certo, uma pessoa falou isso. E o outro falou assim, vamos pôr, ela é a nossa última chance. E eles pensaram em outros nomes fortes, né? Pessoas com poder político. E ninguém eles conseguiam colocar, porque eles tentaram colocar uns 5 nomes. Pessoas com poder. Só que essas pessoas com poder político não tinham diploma, sabe? Capacidade técnica. E aí foram vetados todos os nomes, eles tinham 1 hora, ficaram 1 hora reunidos. Põe, não põe, põe, não põe, põe, não põe. Faltando 10 minutos, eles falaram, coloca, não tem outra possibilidade. Quando colocou meu nome, eu fui nomeada. E aquele dia, a minha sorte mudou. 18 de agosto de 2011, Deus pegou alguém que não era. Deus pegou alguém desempregada e fez eu assentar entre os príncipes. Acima de mim, só tinha um. Abaixo de mim, tinha todo o órgão. Ali eu trabalhava de segunda a segunda, eu trabalhava assim no domingo, eu trabalhava no sábado, eu trabalhava até meia-noite. Eu era responsável por um monte de diretoria. Dali naquele trabalho, eu tenho que encerrar, meu Deus. Eu peguei e eu desenvolvi um projeto do nada. Do nada, gente. Eu peguei e consegui. Era assim, não tinha estagiário, sabe? E precisava de estagiário. Só era liberado 3 estagiários por órgão. Quando eu terminei lá, meu mandato lá, tinham 35 estagiários. Eu fiz uma amizade com a galera dos estágios lá. Botei 35 estagiários. Todos os outros órgãos daquele nível me ligavam. Como? Como eles conseguem? A gente não. E aí eles falaram, é porque tem uma menina aqui chamada Doutora Poliana, que ela faz um milagre acontecer. Eu não sei. O pessoal do RH, o pessoal do departamento pessoal, quando ligavam lá, eles falavam, pois é, sabe, a diretora tal, é ela, a gente não sabe o que ela faz, porque a gente nunca conseguiu. Depois que eu fui pra lá, os estagiários foram acabando, até que voltou a ser só 3, né? Mas na época que eu estava lá, de 3 foi 35. Todo mundo que precisava, eu dava um jeito, gente. Eu fiz estagiário, vocês não têm noção. Todas as áreas, todos os lugares, só tinha estagiário lá. Por fim, eu desenvolvi um projeto que, além de abraçar a cidade satélite, que eu era diretora, abraçou todo o Distrito Federal. Eu fui convidada para dar várias palestras na coordenadoria das cidades, que aqui em Brasília é o governo do GDF, aí tem uma coordenadoria que fica dentro do GDF, né? Que ela destrincha todas as RAs, porque aqui não tem, tipo assim, município, se chama regiões administrativas. E eu era uma das diretoras dentro dessas regiões administrativas, entende? Então, essa diretoria, e era uma RA pequenininha, essa região administrativa pequenininha, quem tinha que mandar tudo era de cima para baixo. Vocês entendem que ficou indo de baixo para cima? E aí eu, ao longo desse meu período lá, eu comecei a desenvolver esse projeto, ninguém conseguia desenvolver nada, só eu. Só eu. E aí eu peguei e comecei a dar palestras para todo o Distrito Federal. Não satisfeitas, começamos a dar palestras para fora do Distrito Federal, porque Brasília alimenta as cidades do lado, entendeu? Brasília alimenta algumas cidades de Minas, Brasília mesmo, Distrito Federal. A gente alimenta algumas cidades do Goiás que não tem dinheiro. Então a gente começou a dar ensinamento para esse pessoal poderem desenvolver. E aí acabou. Porque governo é complicado, né? E depois que eu saí dos 2, 3 anos, meu nome ficou ecoando. Meu nome ficava ecoando. Nossa, ela fazia, ela fazia. Mas mal eles sabiam que eu não podia deixar de ser ingrata com aquilo que quem tinha me dado era Deus. Foi uma profecia em um dia despretensioso dentro da minha própria casa. Veio um profeta de longe e falou, é Deus quem está te dando. Faça o teu melhor que você vai florescer naquele lugar. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ai, eu tinha tantas coisas para continuar contando. Esse testemunho ainda era bem grande. Mas a gente vai ter que parar por aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. Eu sei que o Senhor só quer uma coisa da gente, que a gente crê. Sabe quem é inapropriado? Sabe aquele ali?
aquele que não era para ser e que vai ser, porque a tua mão vai fazer com que ele seja, somos nós. Sabe, a gente está numa fila e essa fila é a fila do milagre. E eu não vou deixar de acreditar no milagre. Só porque as condições hoje estão totalmente contrárias. O mar pode estar contrário, a tempestade pode estar forte, pode estar chovendo, mas ainda assim eu vou acreditar que Jesus vai passar aqui. Porque a tua palavra diz que ele não está procurando muita coisa, é só um coração. Um coração que o adore em espírito e em verdade. Por isso eu declaro hoje santidade. Hoje eu declaro que o próprio Espírito vai nos revelar o nosso pecado, porque não tem como Cristo agir na nossa vida se a gente tiver com tanto pecado, com tantas coisas que te afastam, que nos afastam da tua presença. Fala com o teu povo, Senhor. O povo é teu. Fala conosco. Nos mostra, nos revela, nos conserta. Sabe, a tua palavra diz que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Hoje a gente clama, sim, por conserto, alinhamento, porque a gente sabe que esse momento de conserto e de alinhamento é o momento apropriado para que o Senhor nos faça um milagre. Nós somos o novo testemunho, sabe? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento traz um novo testemunho. E o novo testemunho é eu. E o meu amigo que está aqui na frente, Senhor. Nós somos o novo testemunho, o Novo Testamento. Viver com Cristo é isso. Cristo é isso, ele traz o Espírito. Eu sinto que tem um mover diferente, tenho a presença de Cristo. Eu sei que Cristo quer nos dar uma nova história e nós estamos aqui, dispostos à tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu sinto dentro de mim, eu sinto que é chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo. O tempo que vai diferenciar quem crê e quem não crê, quem vai e quem não vai, quem faz e quem não faz. Eu quero saber aonde você vai estar sentado. Quando as pessoas verem a Poliana, aquela ali, quem é aquela ali, gente? Quando eles verem você, que aquele ali, como assim? Ele era um nada até ontem. Mas eles não vão entender. Vai ter que ver esse vídeo. Eles vão ter que assistir todos esses vídeos para entenderem o que Deus fez na minha vida. O caminho se faz ao caminhar. E o meu caminhar está sendo feito com a mão de Jesus. Pega agora esse novo tempo. Entenda, tem um bálsamo de Cristo sendo derramado sobre a terra. Quando Jesus veio, tinha um bálsamo. Quem cria, recebia. Quem cria, recebia. Quem cria, recebia. Quem cria. E aí nós fomos formando o evangelho. E agora vai acontecer isso. Um momento em que todos os adoradores vão conseguir entrar na terra quando eles a adorarem em espírito e em verdade. Um beijo. Continue sua devocional aí. Não para não. Fica com Deus. E até amanhã.